A gente tem essa ideia de esquerda frouxa com crime, ou que gosta de bandido, essa associação pavorosa da ideia de direitos humanos com proteção a bandido, porque a gente teve também governos de esquerda que pegaram uma situação muito ruim de esquerda e centro-esquerda, que pegaram uma situação em enorme deterioração na transição democrática dos anos 80 e que tentaram dar alguma civilidade a um Estado que era bárbaro. Sim. Sabe? Estou falando Iris Rezende em Goiás, Franco Montoro em São Paulo, Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Leonel Brizola saiu do governo com a fama de um sujeito que entregou o Rio de Janeiro à bandidagem, e o sucessor dele, Moreira Franco, que assumiu com um discurso de vamos acabar com a violência em 6 meses, deixou o Estado com uma taxa de homicídio 4 vezes maior. Tá? Mas, ao mesmo tempo, deixando rédea solta para a polícia fazer e acontecer. Então, mesmo o político de esquerda daquela época, ele não foi leniente com a criminalidade, ele botou alguma ordem na casa. Sim, você tem um tempo muito ruim, não existia controle ali do que era a atuação do Estado como monopolista da força. E isso é óbvio que tem que ser discutido, tem que ser, mas a estética com que se apresentou isso, entendeu? Primeiro, voltando aqui, falando de cabeça de candidato, o político tem que compreender que ele vai apanhar mesmo. Entendeu? Estar na chuva é para se molhar. Então ele vai ser criticado quando ele propõe a ideia dele. Ele não pode ficar ai, doeu, quando ele, do alto do seu cargo público, sugere alguma coisa e leva de volta uma porrada. O papel da oposição é bater mesmo. Hoje, no plano federal, a oposição está à direita. Então ela vai bater mesmo e faz parte. Não se pode sofrer por causa disso, ou não se pode ofender por causa disso. Oh, meu Deus, que triste, eles estão me atacando. Tem um problema muito real, gente. Assim como tinha um problema grave de controle das forças do Estado depois de um regime autoritário, mas que não conseguiu conectar esteticamente ali com a população naquele momento, ou que não era uma prioridade da população naquele momento. Fato é que muita gente gosta disso. Sim. E tentar resolver, por mais que no fundo do meu coração eu possa achar que seja belo e moral, sem entender os fundamentos de por que tem gente que gosta disso, é um erro. Tem um ditado que diz que a definição de conservador é o liberal que acabou de ser assaltado. Excelente. E o que você falou exatamente é isso, né? Você só consegue apresentar uma proposta racional, uma proposta científica, uma proposta de longo prazo, se a pessoa está aberta a pensar racionalmente. Ninguém em pânico está aberto a pensar racionalmente. Ninguém que tem medo de que o filho não vai chegar em casa porque tem um tiroteio, fecharam a via, vai pensar racionalmente. E eu não estou dizendo que o medo dele seja irracional, não quero que pareça isso. O medo é irracional. Mas a preocupação dele é racional, a preocupação com a própria sobrevivência, o instinto fundamental nosso. Mas aí me lembra uma coisa que até o Pedro comentava um dia quando estava falando do Alexandre de Moraes. Quando era governador, na época chamava presidente de São Paulo, Washington Luiz tinha a frase: questão social é caso de polícia. Né? E vendeu-se a ideia, e uma parte da esquerda comprou a ideia de que é exatamente o contrário, que caso de polícia é questão social. Você tem uns exemplos muito caricatos que fazem muito mal à imagem da esquerda, né, gente? É aquela coisa que se fala que se permite que desenvolva aquele negócio de vamos resolver a criminalidade com a ciranda. Obviamente ninguém nunca disse isso, mas se deixou ocupar esse campo. Eu sou um grande defensor da tese da responsabilidade política. Você que carrega uma bandeira política, você tem que cuidar dela.
E se deixou este campo ser ocupado sem nenhuma solidariedade com as vítimas da criminalidade, sem fingir que se importava com essas pessoas. Então agora quando o cara vem falar, bem, a solução é a de longo prazo, você perdeu a conexão já, porque você não conectou emocionalmente com aquele eleitor que está sofrendo, que está com medo. Uhum. Agora, deixa eu te colocar um contraponto, então, porque eu acho que esse desenho que você fez, dessa ocupação por esse discurso no campo da esquerda, é muito preciso. De fato, é algo que a gente nota, tanto com resultados práticos quanto com os discursivos, como fica ou patinando nos maus resultados ou no discurso pouco efetivo. Agora, há também o fato de que eu, que sou de São Paulo, tenho muito clara essa história do bandido bom, bandido morto na boca do Paulo Maluf, da rota na rua, dos grupos de extermínio, que tem um apelo eleitoral importante, que em muito clara relação alimentou, inclusive, o próprio bolsonarismo, né? Porque me parece que o que o Bolsonaro fazia com o seu discurso quando era deputado, tá? Então, falando que morreu pouco em Pedrinhas, que direitos humanos, que tinha mais a que pôr os cachorros para achar os ossos, essas coisas todas. É claro que eu entendo que você não está dizendo que este seja o caminho também. Eu entendi que você está... mas, novamente, me parece que eleitoralmente, pensando em cabeça de candidato, principalmente com a ascensão do bolsonarismo, mas mesmo antes com o malufismo, com outras figuras do tipo, eleitoralmente é muito fácil aderir a esse discurso radical e ter alguns resultados. Isso no campo legislativo em particular. E eu queria que tu ajuda para entender, porque, claro que depois isso virou... O Maluf não se elegeu deputado falando isso só, foi prefeito, foi governador, né? Foi candidato a presidente com esse discurso. O Bolsonaro foi deputado anos com esse discurso e depois eleito presidente com esse discurso. E me parece que hoje a gente está vivendo uma reacomodação disso. Então, quando você vê o presidente Lula tentando, depois daquela frase absurdamente descabida sobre traficantes sendo vítimas dos usuários, e com o tweet de hoje, ele tá reorganizando o discurso e desconfio que procurando essa conexão, inclusive. Não sei se puramente eleitoral ou genuinamente mais profunda. Você imagina que o campo da direita e da extrema-direita esteja também fazendo esse rearranjo quando você vê o Cláudio Castro, por exemplo, comemorando o sucesso, mas ontem, já ao lado do Lewandowski, procurando não falar de direitos humanos, nada disso, mas procurando um discurso um pouco mais organizado, que não seja só o de empilhar corpos e de grupos de extermínio e coisas assim? Não, aí você entrou num tema mais político do que o tema da segurança, que é o fato que o Brasil tentou fazer a revolução antissistema com um monte de gente com o rabo preso. Então, assim, o fato é que o Cláudio Castro é governador do Rio de Janeiro, ele não pode declarar guerra ao governo federal. Acho que o Itamar Franco, uma vez, botou a polícia para brigar com o Fernando Henrique Cardoso, mas fora isso, as pessoas mais normais não podem declarar guerra ao governo federal. É um cara que tem uma situação complicada no TSE, entendeu? E, ao mesmo tempo, é muito esquisito também o TSE pautar o negócio do Cláudio Castro logo agora, então fica todo mundo pesando a mão nesse processo aí. O cara governador, ele tem que receber o Lewandowski porque ele tem problemas para resolver também a curtíssimo prazo, ele tem contas a pagar, o Rio de Janeiro está no regime de recuperação fiscal, é uma situação difícil você governar em guerra permanente com Brasília. Então, ele está se rearranjando aí, mas aí o Cláudio Castro é provavelmente candidato a senador, eu imagino?
Entendeu? Ele tem um marqueteiro, que inclusive eu sei quem é, não é meu amigo, mas eu preciso reconhecer que é competente, que está cuidando dele, e se o que tudo indica ele é candidato a senador, ele não precisa nem da maioria para ser eleito. Ele precisa de ser um dos 2 mais votados, a gente não chama de majoritário, a gente chama de pluralidade, que é quem tem mais votos ali. Ele pode conseguir isso com uma fragmentação do outro campo com 25%, 30%. Então pode ser uma eleição mais fácil do que a eleição de governador em si. Agora, a eleição majoritária de 2 turnos, essa te obriga a conectar mais com centros, buscar um caminho do meio ali. E no polo muito oposto está a eleição proporcional, onde você pode ser odiado, detestado, você pode ser repugnante para 98% da população, desde que os 2% que restarem votem em você. Então são cálculos eleitorais muito diferentes para cargos diferentes a serem disputados. Mas que chegamos a 2018 elegendo com cabeça de deputado. Eu tenho a impressão de que o Bolsonaro foi o fenômeno que foi, porque a gente chegou àquela eleição, o eleitor chegou àquela eleição, os candidatos chegaram àquela eleição dispostos a bancar um deputado presidente da República. Dispostos em termos, né? Porque naquela época o sistema político tinha candidato e o candidato das grandes forças políticas se chamava Geraldo Alckmin. Sim, justamente. Então o outsider deputado. Quem bancou foi o eleitor, não foi uma decisão dos políticos. Mas mesmo assim, você vai se lembrar muito bem que em 2018 se prometia que o Bolsonaro ia ser tutelado. Entendeu? Tinha aquele papo furado que ele iria ser controlado por, sei lá, era o Paulo Guedes e mais quem? Entendeu? Então, aí é o caso que eu não sei quem tutela quem num caso desse. Vou botar o Bolsonaro e o Paulo Guedes para cuidar de uma tartaruga numa sala, eu acho que a tartaruga foge. Mas assim, o que se prometeu naquela eleição era que o Bolsonaro ia se moderar um pouquinho. Eu lembro muito bem disso, não era só essa coisa de mandar todo mundo para Pedrinhas, não. Então, houve sim um esforço de moderação, de tentar construir uma maioria. O que você acha que está acontecendo no campo da direita hoje em termos dos candidatos, né? Você abriu a sua fala hoje falando de como Castro recolocou o assunto da segurança pública na pauta. Ele nunca sai 100% da pauta enquanto preocupação do eleitor, né? Mas ele estava fora da pauta do assunto central. O Lula já tinha feito esse trabalho ao falar dos traficantes um pouco, né? Ali na sexta-feira. E aí veio essa operação e colocou definitivamente. Mas a gente tinha tido também o episódio do PCC, da carbono oculto, depois da crise do metanol nas bebidas. E, eleitoralmente falando, isso esteve o tempo inteiro permeando ali, né? Tanto o discurso do Tarcísio quanto do Lula, do governo federal e tal. O Zema correu para tentar capturar um pouco de protagonismo num assunto que passa distante de Minas neste momento, né? Assim, o crime é organizado e é nacional e é internacional, mas o foco está no Rio de Janeiro, como esteve em São Paulo há algumas semanas. O Zema tentou abocanhar um pouco. O Ronaldo Caiado, em 99% das frases dele, desde que ele se apresenta como pré-candidato, ele fala de segurança pública e se apresenta como o grande capitão anti-PEC da segurança pública. Então, esse tema não divide em termos de visão de mundo, mas em termos de capital eleitoral, divide em partes, em termos à direita, ou une? Qual que é a tua visão aí? Como é que você enxerga? Vamos lá. Até 3 dias atrás, a direita estava num cenário muito mais de autofagia, porque o que você tinha ali era vários candidatos lambendo o Bolsonaro em público e torcendo para que ele se ferrasse o máximo possível em privado para herdar o espólio dele.
O fato é que, bem ou mal, o Cláudio Castro conseguiu colocar uma discussão que é de governadores. Então, esse foi um ponto muito bom para os governadores, que eles podem discutir um tema sem ficarem precisando pedir autorização para o painho lá que está em prisão domiciliar. Então, este campo de governadores unidos, tal, acho que o Eduardo Bolsonaro vai ficar muito triste, mas essa sala de governadores vai ter alguma coisa finalmente para discutir que é do campo deles, que não precisa de autorização do Jair Bolsonaro. Então, isso muda no cenário. Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe, tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece, aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.